nessa parte da história, do movimento, do vegetarianismo, do veganismo, eu acho que é sempre importante a gente lembrar o que impulsionou lá atrás o surgimento do vegetarianismo, do veganismo como uma tendência para os tempos que a gente vive hoje. O vegetarianismo é uma coisa, né, milenar, com esse nome não, né, mas assim, a alimentação, né, sem nada de origem animal, sem carnes, é uma coisa muito antiga, né, e assim, tanto é que o Pitágoras é considerado o pai do vegetarianismo, né, no Ocidente, porque no Oriente, na Índia, por exemplo, é muito mais antigo, né, Pitágoras é 600 anos antes de Cristo, mas na Índia, por exemplo, e outros povos, já havia, né, essa prática, digamos assim, por N motivos, né. Na raiz das religiões, se encontra muito suporte, né, para uma alimentação sem carne e etc. E aqui no Brasil, já houve várias experiências, várias sociedades vegetarianas, inclusive. Fora isso, vários grupos também, tanto de religiosos, como o pessoal da yoga, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que já vem de muito tempo. Em 1921, eu lembro, né, de uma reunião lá no Rio de Janeiro, da Sociedade Vegetariana Brasileira, da época, né? Então tem uma história pretérita aí, que, claro, a gente não pode achar que caiu do céu por descuido. O vegetarianismo hoje, ele é um processo histórico. As novas gerações aprendem, né? Elas utilizam a experiência das gerações passadas. No início da década de 80, eu virei vegetariana e não existia nessa época muita coisa. Existiam vegetarianos porque vários grupos de várias organizações preconizavam já o vegetarianismo. Inclusive, os adventistas, né, do sétimo dia são vegetarianos, né, assim, praticantes, só que eles dizem que não é pela religião, eles dizem que é pela saúde. Então, tem muita literatura mostrando os benefícios para a saúde da alimentação vegetariana. Inclusive, eles foram os precursores, né, dos restaurantes Aquilo no Brasil. Teve uma época, eu até me lembro, apareceu em tudo que é cidade grande, principalmente nas capitais, restaurantes dos adventistas que eram Aquilo e que eles já tinham vários produtos veganos também. Então, eles usavam muito leite de soja, não era uma coisa comum no Brasil e nem é. Começa a haver uma expansão dos leites vegetais. Mas na época lá não existia. Então, eu lembro que eles usavam muitos produtos alternativos, né, aos produtos de origem animal. Mas isso por quê? Porque lá nos Estados Unidos, onde isso nasceu, vamos dizer assim, aquele Kellogg foi um dos médicos, né, que criaram clínicas, eles começaram a desenvolver produtos porque eles viram a necessidade de criar produtos. Então, a gente não vai tomar leite de vaca. Então, vai tomar o quê? Aí eles começaram a desenvolver. Daí vem os sucrilhos, desenvolveram os famosos sucrilhos Kellogg. Então, tudo isso foi coisa que foram nascendo, foram acontecendo, da necessidade de pessoas que, às vezes, têm uma ideia, um insight. Isso é a história, né? Eu também conheci até o vegetarianismo pela Sociedade Teosófica, que é uma sociedade, né, antiga, mais de 100 anos e tal, foi criada lá nos Estados Unidos em 1875, depois foi para a Índia e hoje em dia está no mundo todo, né? E eles também preconizam o vegetarianismo. Foi através da teosofia, então, que você entrou em contato? Eu conheci uma pessoa, né, e, assim, me interessei. Claro que tudo é um processo, né? A gente vai se assenhorando das motivações e vai, né, vendo o que serve, o que não serve. Mas, assim, na história do vegetarianismo, a gente vê que, via de regra, as pessoas procuravam se alimentar sem carne, sobretudo, porque traz muitos benefícios para a saúde. Isso aí era o ponto. Isso está mudando. Hoje em dia é muito mais pelos animais, mas também pela saúde tem um peso muito grande de motivar as pessoas a virarem vegetarianas. Principalmente no começo, muitas pessoas percebem como isso é bom, né? Não só para a gente, pessoalmente, mas para o meio ambiente, como digo, para os animais, para a humanidade, para tudo.